Olá, está começando mais um programa TV Câmara em Pauta. E nós vamos começar falando hoje sobre educação, com o presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, vereador Rodrigo Beltrão, que já está aqui comigo, vai nos falar então sobre uma visita realizada à Secretaria de Educação, onde vocês foram lá reivindicar, uma escola de ensino fundamental no Jardim Iracema. É importante essa demanda e foi importante essa reunião que tivemos na Secretaria da Educação. E também acho importante tentar situar esse debate, porque a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária ela está aberta para aproximar a Câmara da comunidade. Então, muitas vezes, a temática envolvida é educação, é saúde, nesse caso foi a questão da educação. Mas a nossa comissão foi provocada a partir da Associação dos Moradores do bairro Jardim Iracema, que identificou que naquela região, naquele canto da cidade, lá na ponta do Serrano, Santo Antônio, no entorno daqueles bairros, existe um déficit de vagas bastante significativo naquela região. Inclusive, o próprio levantamento dos moradores desenha um número de perto de 400 vagas que está faltando. Por outro lado, até para nossa surpresa, a própria secretária de Educação nos relatou de que hoje, de uma maneira geral, sobra vaga nos municípios. Então, existe um desequilíbrio regional, porque algumas regiões sobram vagas e nas outras faltam. Então, no caso específico dessa reunião, nós estamos já desde 2010, a Comissão de Legislação Participativa, quando realizou uma audiência pública lá na comunidade, lutando para que no Jardim Iracema seja implementada, construída então uma escola de ensino fundamental. Deixando claro, então, o assunto é educação, mas a comissão é comunitária, né? Os assuntos são pela comunidade e educação com certeza faz parte. Importante também que a comissão realize, né, esses projetos, esses passos relacionados, então, para a nossa comunidade. Com certeza. E é sempre importante, até porque a comissão essa de legislação participativa, ela é recente, ela faz 6 anos que tem aqui na casa, e ela dá possibilidade, por exemplo, que uma associação de moradores do bairro, como foi o caso do Jardim Iracema, provoque uma audiência pública, provoque um tema, mas também exemplos como foi o ano passado, quando a Academia Caxiense de Letras protocolou uma proposição legislativa, foi aprovado e hoje é lei. Então, essa seria a vocação da nossa comissão, né? Com certeza, são diversos os assuntos, né, que são tratados pela comissão e também pelo senhor como vereador, né? Um assunto que está sendo bastante abordado aqui no Legislativo é em relação aos uniformes para as crianças das escolas municipais, né? Seria fundamental que eles tivessem esse kit, né, esse uniforme, enfim. Com certeza, Letícia, e a gente vê que a educação no país ela sofre um processo evolutivo. Então, um tempo atrás, se fez todo um debate e se consolidou, né, que as escolas públicas tenham a obrigatoriedade de fornecer a merenda escolar. Depois, no segundo momento, se discutiu a qualidade dessa merenda. E eu acho da mesma forma que hoje a merenda escolar é considerada quase como uma condição básica para que ocorra a educação no ensino público, o uniforme e o material escolar eu também defendo que seja. E nós temos alguns exemplos bastante importantes, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, Joinville, Canoas, Farroupilha também aqui perto está pensando em implementar, que já distribuem uniformes escolares. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que são casos que nós acompanhamos de perto, são 2 kits no ano, né? E isso faz com que, além de valorizar a educação, dar condições dignas, iguais no ambiente escolar, trabalhe a questão da segurança, isso dito por pessoas autoridades no tema, e isso também faz com que também ocorra uma distribuição de renda, porque nós sabemos que grande parte das famílias hoje que têm seus filhos em escolas públicas tem uma grande dificuldade no início do ano de comprar o uniforme escolar e o material. E isso seria um acréscimo bastante significativo para nós aprimorarmos a educação no município. E de mais a mais também é importante frisar de que os recursos passados pelo Fundeb aos municípios já possibilitam que seja feito esse gasto. Agora, vereador Rodrigo, independente de ser de situação, oposição, no seu caso, né, oposição ao governo, mas, enfim, sempre trabalhando pela causa da população, né? Com certeza, inclusive nesse caso específico da questão dos uniformes, nós fiz questão de ter uma audiência com o prefeito e levar essa proposta, inclusive o prefeito viu com bons olhos. E essa questão de oposição à situação é a população que no processo eleitoral nos coloca de um lado no outro.
E para que haja democracia, existe a necessidade do processo dialético, do contraditório. E é isso que nós fizemos, sempre, né, num tom respeitoso e principalmente responsável, né? Agora a gente chega ao final do mês de março, né? Tem uma legislatura inteira pela frente, né? Quais os projetos, né, além desses que a gente já vem percebendo aqui no Legislativo que o senhor coloca, como já colocou na entrevista aqui para a gente, o que mais tem pela frente do vereador Rodrigo Beltrão? Nós temos uma preocupação, meu mandato tem essa característica, preocupação com essa questão da educação infantil. Em Caxias do Sul hoje tem um déficit de vagas também bastante grande. Essa questão da saúde que precisa ainda ter um acréscimo na nossa cidade. Mas eu tenho agora, no início desse ano, focalizado bastante o meu trabalho nessa questão da desoneração tributária que vem ocorrendo por algumas legislações federais. Nós temos, por exemplo, a Lei 12.715, que foi sancionada agora no final do ano, passou a vigorar em janeiro agora, que, por exemplo, desonerou o transporte coletivo urbano. E isso fez com que cidades como Canoas, como Gravataí, e tem apontamentos de Porto Alegre pelo Tribunal de Contas, reduzissem a passagem de ônibus. Então, nós temos levado esse assunto aqui no Legislativo, essa questão da desoneração dessa lei específico, e também nós entendemos que essa redução que ocorreu na luz, ela gera um efeito cascata. E a nossa luta aqui no município é para que esses efeitos cheguem na população. E no caso específico da água, por exemplo, nós sabemos que até pela realidade geográfica de Caxias do Sul, o custo de energia é basicamente o maior custo no fornecimento de água. Então, nós também temos trabalhado uma pauta no sentido de lutar para que a tarifa de água também sofra essa redução advinda da redução da luz. E também tem um trabalho quase que desde 2010 aqui nessa casa, no sentido de combater uma cobrança ilegal que é a do Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Sempre deixando muito claro que a lei aprovada pela essa casa é extremamente importante, defendo esse fundo, né, para defender os nossos mananciais, mas a implementação da cobrança ela foi ilegal. Então, hoje também é uma luta que nós temos travado aqui na casa, até no sentido de colaborar com o Executivo para que nós consigamos ter um desfecho bom de como devolver esses valores. Tá ótimo, então são vários os projetos, poderíamos ficar aqui conversando muito, mas teremos também outras oportunidades e gostaria então de agradecer a sua participação no programa. Eu agradeço, né, o trabalho e parabenizo o trabalho que a TV Câmara vem fazendo. Esse ano nós já vemos que tem um trabalho bastante aprimorado e acho que é uma ferramenta importante de aproximação, porque o trabalho essencial da Câmara de Vereadores é aqui estar defendendo os interesses da comunidade. Então, se não houver essa aproximação, esse diálogo, o nosso trabalho aqui dentro é ineficaz. Tá ótimo, então. Obrigada, vereador Rodrigo Beltrão. Bom trabalho aqui para todos. Obrigada. É isso aí, então. O programa TV Câmara em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.